Está escrito assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ler todos juntos, irmãos e irmãs. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Senhor, continue falando conosco. Pedimos agora que a nossa adoração seja voltada para a atenção naquilo que está escrito na Tua Palavra. Para isso, Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo possa estar me usando e também revelando, instruindo o coração de cada uma que nos ouve neste momento. Eu lhe peço, Deus, tenha misericórdia e que a Tua graça possa vir sobre nós, nos capacitando para que a gente possa entender e compreender os Seus propósitos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Estamos aí no mês de janeiro e já falamos algumas coisas referentes à proposta da região de falar sobre fundamento. Nós falamos aqui semana passada sobre o fundamento da adoração. A adoração a Deus é um fundamento, algo... Obrigado. A gente falou sobre adoração e adoração como um fundamento cristão, né, a partir da ideia e do pensamento do que o cristianismo entende sobre adoração. Adoração é algo muito mais profundo do que apenas um ritual, apenas do que música, apenas do que a arte pode ser uma ferramenta onde a gente expressa a adoração, que na verdade tem que ser feita por nós, por cada cristão. Deus então quer mais o adorador do que apenas a adoração que Ele possa dar. Deus quer a nossa vida mais do que qualquer coisa. Deus quer a nossa vida, o nosso ser. Então Deus quer que a gente se entregue para Ele, e esse entendimento vem na caminhada. Essa entrega, ela é muito mais profunda, muito mais daquilo que a gente pode fazer, é entregar a nossa vida realmente e verdadeiramente a cada dia diante de Deus. Isso é um desafio para nós. Não é tão simples, porque nós temos a facilidade errada, vamos colocar assim, a gente tem essa inclinação de querer fazer coisas, e fazendo coisas a gente se sente bem fazendo coisas ao invés de ser alguém, ao invés de ser alguém que Deus verdadeiramente salvou, e a gente se sente feliz por ser salvo, e por consequência a gente acaba fazendo porque a gente a gente não faz porque a gente quer mostrar algo para alguém, mas a gente faz porque Deus nos alcançou. Então a gente falou mais ou menos sobre isso, sobre essa adoração, que é aquilo que a Bíblia diz, adoração em espírito e em verdade. Hoje eu quero falar sobre um outro fundamento, algo que é primordial na vida de um cristão, na vida de um homem e de uma mulher que adora a Deus, na vida de uma mulher que se entregou para Deus, que é a perseverança. Antes de falar desses aspectos aqui, que foram colocados em prática, em perseverança pela igreja primitiva, a gente precisa falar sobre a perseverança, a definição de perseverança, do que a Bíblia fala sobre perseverança. Perseverança é uma das mais belas virtudes encontradas na vida de um cristão. É uma das mais belas virtudes de um homem, de uma mulher que se entregou para Deus. Perseverança significa se conservar firme, constante, persistir. Uma pessoa que prossegue, que não desanima, uma pessoa que continua aquilo que iniciou, uma pessoa que se mantém-se firme, se conserva, que persiste. A perseverança, então, a partir do conceito daquilo que a Bíblia traz para nós, ela significa se manter firme, se estabelecer firme, estar comprometido num propósito com alguém firmemente, e se coloca de forma fiel, insistente, uma forma onde ela não está mais submetida às circunstâncias, mas ela decidiu viver dessa forma, e dessa forma ela aderiu ao pensamento de Deus, aos propósitos de Deus para a vida dela, e ela permanece sob qualquer circunstância, fazendo daquilo
um fundamento para a vida dela, algo que ela não larga, apesar das circunstâncias, quando as circunstâncias se tornam difíceis. Permanecer, ficar, prosseguir, persistir em algo que dá certo, em algo que está indo muito bem, em algo que está fluindo, é fácil, mas essa virtude se torna um elemento fundamental e algo extraordinário na vida do cristão, quando ele passa por luta, quando ele passa pela resistência, quando ele passa pela perseguição, quando ele passa pela aprovação, quando ele passa pelas lutas da vida, e pelo fato de se entregar para Jesus e decidir viver da maneira que Deus quer, aí ele vai enfrentar os momentos difíceis, aí a persistência se aflora, aí a verdadeira persistência cristã, aquilo que Deus deu para nós, fica claro, fica evidente, não só nos momentos bons, os momentos bons também são proporcionados por Deus. A gente crê que Deus é bom e a bondade de Deus não cessa. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Deus, Ele é tremendo, e a bondade de Deus, ela é percebida pelos nossos olhos, principalmente pela fé. Pela fé, a gente vê que Deus é extraordinariamente bom. Amém, irmãos? Quando a gente tem fé, entende o que é fé, os nossos olhos não precisam nem enxergar mais, a gente sabe que Ele é bom, porque o que Ele fez na cruz é extraordinariamente bom, e nós não precisamos de mais nada, e a gente pode declarar: a tua graça me basta. Mas os nossos olhos estão abertos, nós podemos sentir, nós podemos viver ainda, estamos aqui nessa terra, e a gente consegue perceber a natureza, nós conseguimos perceber as coisas que Deus faz, apesar do homem trazer essas dificuldades todas que nós temos, né? O mundo sofre, o mundo passa por circunstâncias difíceis, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus está distante, é porque aquilo que Deus deu para o homem fazer, o homem não fez. A responsabilidade que Deus deu para o ser humano não fez direito. E aí Deus então nos salvou através de Cristo Jesus desse mundo que nós mesmos estragamos. E com a nossa fragilidade, com a nossa alma inclinada para o pecado, o diabo trabalha nessa brecha. O diabo não tem poder sobre a natureza, o diabo não tem poder sobre muita coisa, ele tem poder de seduzir, ele tem poder de nos enganar, essa é a capacidade dele. Mas a gente, quando não está com Deus, então a gente se torna vulnerável, e aí a gente vai só acumulando, e a gente vê as consequências disso. Deus não está por detrás de nenhuma maldade, pelo contrário, Deus está disposto a nos salvar disso. E Deus é tão bom que hoje mesmo não sendo Ele proporcionando coisas ruins, Ele usa essas circunstâncias para nos ensinar. Já que estamos nesse mundo, eu quero te ensinar a depender cada vez mais de mim. Então a perseverança se torna uma forma da gente lidar com as circunstâncias difíceis. O texto que lemos, a palavra perseverança, ela vai se repetir de formas diferentes, mas falando sobre isso: continuar todo o tempo num lugar, mostrar-se corajoso, estar constantemente em prontidão para alguém, servir alguém constantemente. A palavra perseverança na Bíblia, Jesus disse ela também, ela se refere a permanecer firme num lugar. E aonde nós estamos? Nós estamos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos em Cristo Jesus, e é nele que nós devemos permanecer. A perseverança, ela é fundamental para a caminhada, e aqueles que desistiram dela, ou não entenderam o propósito dela, viveram uma vida difícil, uma vida onde ficou colocada como o exemplo para nós as suas falhas. A gente vai ver Judas sendo um exemplo de perder a constância, de perder a sua perseverança, de não entender o tempo de Deus, a forma de Jesus trabalhar, ele querendo provocar algo em Jesus, ele chega ao ponto de querer vender o seu mestre, traz Jesus. A gente vai ver Ananias e Safira, que queriam lucrar e tirar benefício de uma forma errada, não perseverando em servir a Deus, se entregar totalmente para Deus. A gente vai ver os homens citados pelo apóstolo Paulo, que abandonaram o caminho, tantas pessoas que abandonaram. O apóstolo Paulo, no final da sua carta, falando com Timóteo, ele vai rasgar o teu coração, dizendo que muitos o abandonaram,
muitos deixaram de seguir o caminho de Jesus, sendo seduzidos pelas coisas da vida. A perseverança, quando a gente então larga ela, a gente pode por qualquer motivo, abandonar o local que Deus nos colocou. A perseverança, ela vai trazer para nós também maravilhas. A perseverança, quando a gente persevera e permanece em Deus, ela traz para nós benefícios. A perseverança, então, ela pode provocar em nós uma capacidade de tratar o nosso comportamento. A perseverança faz que a gente seja moldado, que a gente tenha o nosso caráter moldado. 2 Pedro 1,4 vai dizer sobre isso, que a gente pode fazer da perseverança algo especial para tratar a natureza do nosso temperamento. Ela também pode, de forma extraordinária, gerar em nós experiência, gerar em nós crescimento, produzir vitória. Em Romanos, o capítulo 12, versículo 12, fala que a perseverança é um sinal de vitória. Aquele que persevera, porque tem certeza da sua vitória, ele não está preocupado com as derrotas que acontecem em batalhas. Nós cristãos enfrentamos algumas derrotas, nós passamos por lutas às vezes, a gente perde, mas a gente perde batalha. A guerra a gente não perde mais, porque Jesus já venceu a guerra, Cristo venceu a guerra. E tem hora, pela nossa limitação, pela realidade humana, algumas derrotas acontecem, que na verdade às vezes nem é tão derrota, mas na verdade é apenas um processo, apenas uma fase da nossa vida, que a gente tem que levantar a cabeça e entender que a gente é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A perseverança, então, ela nos ensina isso. A perseverança faz que a gente desfrute dessa maravilha de que é viver intensamente a vitória da cruz, sabendo que ela nos garante a vitória, que Deus em glória vai revelando e mostrando aquilo que Ele tem para nós. Irmãos, a perseverança, ela pode então provocar coisas extraordinárias para nós. Quem não tem, a gente viu pessoas que padeceram porque não perseveraram na vontade de Deus e desanimaram. Muitos que permaneceram, muitos que ficaram e permaneceram perseverando em Cristo, alcançaram a mente de Cristo, alcançaram o propósito do Senhor, alcançaram então a condição de vencer provocações, de vencer provações, de vencer tentações, porque alguém que persevera é alguém que entende a vitória, entende a conquista da cruz, e ele não retrocede jamais, em qualquer circunstância. Ele se torna alguém perseverante. Hoje, irmãos, a gente encontra muitas pessoas que pararam de perseverar, e muitas vezes a gente vê circunstâncias que, humanamente falando, a vontade mesmo é de parar. Humanamente falando, existem diversas lutas que a vontade mesmo é de desistir. Mas humanamente falando, tem gente que passa por circunstâncias difíceis e não desiste. Pessoas que nem conhecem a Jesus Cristo, pessoas que nem entendem o propósito e a vitória da cruz, a vitória dessa guerra espiritual que a gente vive, a vitória já decretada na cruz do Calvário. Tem gente que vive uma vida de persistência e transfere essa persistência para outra pessoa, sem o poder do Espírito Santo, e ele consegue ainda convencer gente a perseverar, mesmo não sendo debaixo da unção que nós temos. Qual é a unção que nós temos? A unção de Cristo Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei de Israel, o Rei do mundo, o Rei das águas, o Rei de todas as coisas do universo. Nós temos a unção dele, e a unção dele sobre nós nos faz resistir todas as dificuldades. Amém, gente? Amém, gente? Mas tem gente que não conhece nada disso e continua. Em contrapartida, tem gente que conhece, sabe que, ou a gente imagina que saiba, mas está desanimado,
não tem força para dar um sorriso, não tem força para dar um passo para frente, não tem força para fazer nada que está voltado para as coisas de Deus. Se sente alguém totalmente entregue às angústias, esperando que alguém a levante, esperando que alguém faça por ela aquilo que ela tem que fazer por ela, esperando que alguém faça por ela. E muitas vezes as pessoas jogam a culpa em alguém, que é uma grande estratégia que a gente tem, que é jogar a culpa em alguém. A gente está nesse nível é por causa de alguém. É alguém, a culpa é de alguém, minha não, é de alguém. Colocar a culpa em Deus é muito pesado, porque Deus pode castigar, então a culpa é de alguém. Algum ser humano aí está me prejudicando, me prejudicou, seja parente, seja amigo, seja irmão de igreja, seja quem for, eu estou sim por causa de alguém. Quando você encontra alguém que não é crente e persevera em dar certo no trabalho, em dar certo na sua empresa, em dar certo no seu casamento, dar certo com os filhos, alguém que insiste, é alguém que decidiu viver daquela forma. E ele é alguém otimista por natureza, sem entender o mundo espiritual que o cerca. E ele vai, e a gente conhece muita gente que deu certo. Você pode pegar filmes aí que falam sobre personalidades, empresários, né? Bill Gates, você vai pegar o Steve Jobs aí da Apple, você vai pegar tantos outros que têm experiências e histórias que você vai falar, pô, o cara persistiu. Nenhum deles estava sentado na cadeira de praia e tudo deu certo para ele. Não, tiveram que se entregar. Steve Jobs, por exemplo, era alguém tão complicado, tão difícil de relacionar, que foi mandado embora da sua própria empresa, porque teve dificuldade. Depois ele retorna, mas ele teve as dificuldades deles inúmeras. Mas a gente só vê o sucesso, mas a gente não tem noção a força e o empenho, a entrega que essa pessoa teve para chegar onde ela chegou. Quando a gente pensa, por exemplo, alguém que eu gosto muito é sobre o Honda, Soichiro Honda, a moto, né, a marca Honda. Esse homem investiu e se entregou, e toda vez que ele tentava, deu errado. Tentou inúmeras vezes e deu errado, mas ele persistiu, até que ele criou, até que ele conseguiu no meio da guerra, colocar que a moto funcionasse, e aí a Honda ficou o que é, o tamanho do que a Honda é no mundo afora. Mas não foi alguém que estava sentado e teve uma ideia, do nada criou e deu certo, não, teve que insistir, teve que pagar, foi destruído, o que ele fez deu errado, tentou de novo, deu errado de novo, até que uma hora ele conseguiu, porque persistiu num propósito. Eu posso fazer, eu vou lutar por isso. E aí, maior ainda, é coisa que a gente não dá valor, a gente dá valor só naquilo que dá certo. A gente dá troféu só para aquele que dá certo, mas aquele que está tentando até hoje, irmãos, e não desiste, quem é mais? Quem carrega mais a graça aí, assim, alguém que pode inspirar em nós, não é aquele que tentou 3 vezes e deu certo, é aquele que está tentando até hoje e não desiste nunca. Esse que carrega um princípio que a Bíblia fala, um princípio, ele faz isso porque ele decidiu fazer. A gente faz, ainda que não dê certo, a gente faz porque a gente crê que Jesus já deu certo para nós. A gente faz por Cristo, mas tem gente que faz por Ele, faz pela ideia dele, e o cara não desiste. E nós que temos um fundamento para persistir, para perseverar, a gente não faz. A gente fica esperando Deus fazer. Deus deveria ser a força que nos move, e muitas vezes, pelo fato de sabermos que tem um Deus poderoso do nosso lado, a gente acha que Ele vai fazer por nós aquilo que nós deveremos fazer, aquilo que é preciso que a gente faça, a gente fica achando que Ele tem que fazer, sendo que Ele, sendo Deus da minha vida, aí sim eu tenho que fazer, porque Ele é Deus da minha vida, Ele me inspira a fazer. Só que a gente trabalha com Deus nessa dimensão. Ué, Deus, o Senhor pode fazer, por que o Senhor não faz? Aí Deus fala, eu não sou sua inspiração, por que você não faz? Claro que impossível, claro que milagre, claro que muita coisa, não somos nós, mas a vontade de reagir e fazer tem que ser nossa. Por isso que é uma virtude cristã, mas tem gente que não é cristão que tem essa virtude. Tem gente que não segue a Jesus, que não conhece a Jesus e tem essa virtude. E tem cristão que se entregou para Jesus e está longe de ter essa virtude de perseverança, esse fundamento para viver a sua vida. Ela vai vivendo a vida se as coisas vão dando certo. Se dá certo eu vou para frente, se der errado eu paro, reclamo, desisto, desanimo.
Um cristão que não entende esse propósito, não entende esse fundamento, ele vai viver uma montanha russa na sua vida espiritual. Um dia vai estar legal, outro dia vai estar lá embaixo, um dia ele vai estar assim. Humanamente falando, um cristão, humanamente, a gente vai estar constantemente em montanha russa. Isso faz parte da nossa humanidade. Mas enquanto nós estamos passando por uma montanha russa, ou uma roda gigante, né, de uma forma... Montanha russa tem os níveis, né? Tem hora que desce, tem hora que sobe muito, e tem gente que às vezes vive essa constância da roda gigante, uma está lá em cima, outra está lá embaixo. Um cristão maduro, ele vai entender que tem momento da sua vida que ele vai passar por isso, mas ele não vai parar de persistir, porque ele não é guiado por vista, mas ele é guiado pelo Filho de Deus. Ele é moldado pela presença de Deus, e Deus esclareceu tudo para ele, e ele não baseia a sua fé, a sua caminhada, seu entusiasmo, a sua constância nas coisas que os seus olhos veem, mas naquilo que Deus já decretou sobre a tua vida. O segredo nosso então está em perseverar a partir do que Deus ensinou para nós, perseverar a partir dos propósitos revelados de Deus para nós. Aconteça o que acontecer, persevere naquilo que Deus revelou para a tua vida. Persevere. É a virtude de um crente, é a virtude daquele que entende os propósitos de Deus e sabe passar. Não que Deus queira, gente, não que Deus tenha prazer em ver alguém sofrer, mas o sofrimento faz parte da nossa humanidade, e no sofrimento é a hora onde a nossa perseverança vai ser moldada, onde a nossa convicção do que a gente acredita vai ser moldada. Não tem como. Nós, como seres humanos apegados a coisas, a querer tomar posse de tudo, a ter posse de todas as coisas, posse de bens, posse dos filhos, posse de tudo. A gente, quando passa por um momento de ruptura, um momento de perder coisas, é um momento de sofrimento para nós. E quando a gente sofre, é a hora onde a gente vai colocar verdadeiramente nosso coração em Deus. É lá que a gente deve permanecer, é lá que Deus vai nos ensinar a amar as coisas verdadeiramente do jeito que tem que ser amadas. É em Deus. E a perseverança, ela é fundamental nisso. Permanecer nesse propósito é fundamental. Ele se torna ainda mais consolidado quando a gente passa pelo vento, quando a gente enfrenta a tempestade, quando a gente passa pelo frio, passa pela fome. A gente se torna constante em Deus quando a gente aprende a passar por esses momentos. A perseverança então se tornou algo destacado na vida da igreja primitiva. Não é fácil ser igreja, não é fácil abrir uma igreja, uma comunidade local. Na pandemia se tem notícia, e você pode ter conhecimento, você viu igrejas que tiveram que fechar suas portas por questões financeiras, igrejas que tiveram dificuldade, porque são várias coisas que compõem, que agrega para uma igreja funcionar. São muitas coisas têm que acontecer, e quando algumas coisas não acontecem, acaba acontecendo então o pior: fechamento de igreja, redução do investimento que a igreja estava fazendo. Enfim, a gente viu isso acontecendo, né? A igreja passa por dificuldade, até hoje a igreja enfrenta dificuldades. A gente vai encontrar na China uma perseguição contra a igreja, em outros países. Você vai encontrar na África uma dificuldade de montar igreja, porque as igrejas não têm recurso para sustentar, porque as pessoas vão para a igreja querendo comida. E muitas igrejas, muitos pastores que estão lá na África, em muitos países, não tem como dar comida toda hora para aquele povo quer comida, eles têm fome. É difícil fazer a igreja acontecer. Imagina então no início da igreja. A gente imagina o início da igreja algo muito fácil, mas não foi fácil, foi necessário perseverar. O texto que nós lemos em Atos capítulo 2 fala que eles perseveravam, que eles perseveraram na doutrina, que eles tiveram que permanecer no lugar, persistir num propósito, persistir numa vontade, persistir num propósito dado por Deus em meio a um momento difícil. Não foi fácil ser igreja no início. Muitas vezes a gente vê pessoas, a igreja foi perfeita quando ela era lá no início. Não, ela tem as mesmas dificuldades. A questão é
a gente persevera hoje? Porque a igreja primitiva perseverou. A igreja primitiva perseverou, teve os mesmos problemas que a gente, teve as mesmas lutas, e piores até. Quando o Apocalipse foi escrito, a gente falou aqui durante um tempo sobre o Apocalipse. Quando o Apocalipse foi escrito, acredita-se, de estudiosos, que foi um momento muito difícil para a igreja. A perseguição estava intensa, mas eles não desistiram. Por isso que Deus revela, então, traz o livro da revelação, dizendo: olha, o mundo está um caos, está difícil, mas estou dizendo para vocês, aquele que perseverar vai alcançar a tua vitória, aquele que permanecer em mim vai ser mais do que bem-aventurado, já é bem-aventurado. Então o livro do Apocalipse vem como um refrigério para quem estava sendo perseguido, não um livro de terrorismo para quem estava longe, não, mas foi um livro de esperança para quem estava sendo perseguido. A igreja então, no início dela, passou por dificuldades inúmeras, mas o texto de Atos diz que eles perseveravam, que eles continuaram, que eles se manteram debaixo do propósito de Deus. E a primeira coisa que a igreja fez foi permanecer na doutrina dos apóstolos. Permanecer na doutrina dos apóstolos era confiar naquilo que eles estavam dizendo, mesmo que fosse preciso passar pela morte por causa daquilo que eles estavam ensinando, mesmo que fosse preciso morrer, porque o mestre morreu, o mestre se entregou por nós. Mas se vocês entenderem o processo, o propósito de tudo aquilo que Deus está dizendo, vocês vão viver então a glória de Deus. Eles então permaneceram na doutrina. Doutrina significa ensinamento, doutrina sim significa fundamentos essenciais para a nossa vida com Deus, doutrinas fundamentais de entender que Jesus Cristo é Filho de Deus. Já havia pessoas falando assim: a igreja metodista tem doutrina? Eu falei: não tem não, a gente vive assim sem nada. Sendo que doutrina para muita gente acha que é roupa, é muita roupa, pouca roupa. Eles acham que isso é doutrina. Doutrina é você entender, ensinamento que a Bíblia diz que Deus, por causa da nossa maldade, a gente saiu da presença de Deus, mas Deus nos amou ao ponto de vir atrás de nós e morrer na cruz do Calvário, se tornando um sacrifício em nosso favor, para que a gente pudesse depender dele agora e não mais de nós. Então a gente precisa se arrepender, e se arrependendo a gente vai viver pela graça de Deus tudo aquilo que Ele fez por nós. Se entregando para Ele, eu deixo de viver na minha vontade, eu abro mão da minha carnalidade e deixo que o Espírito Santo comece a morar em mim. E morando em mim, Ele me faz ser novamente uma família com Deus. Ele me devolve agora para Deus, para viver uma família com Deus. Esse é o propósito de Deus. Então a gente entende que esse processo, tudo aquilo que a doutrina, que as doutrinas trazem para nós, está falando sobre isso: arrependimento, santificação, justificação pelo sangue de Cristo. A gente é justificado através do sangue de Jesus. Toda essa doutrina dizendo: ó, Jesus Cristo é o Messias prometido, fique nele, acredite no que Ele está dizendo, guarde o teu coração nos planos, na vontade dEle para a tua vida. Então a igreja sendo perseguida, muitos dizendo que eles eram loucos porque eles estavam adorando um cara que morreu na cruz. Morrer na cruz era a forma mais escandalosa, mais cruel, mais vergonhosa que alguém poderia enfrentar naquela época. Era vergonhoso, era para fazer que o condenado sofresse e que as pessoas pudessem assistir todo aquele sofrimento, toda aquela humilhação de carregar a cruz, de passar por meio das pessoas, as pessoas assistirem aquilo, vendo o que um rebelde sofre se ele se levantar contra o império, contra a vontade do imperador. Jesus então passou por tudo aquilo porque Ele nos amou, e eles permaneceram então fiéis àqueles ensinamentos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. No início da igreja não tinha os livros debatidos, discutidos, separados, ajuntados, livros que foram excluídos, uma pesquisa no decorrer do século para montar a Bíblia que a gente tem. A gente acha que caiu assim inteiro do céu. Não, irmão, isso aqui foi livros, cartas que foram escritas de forma pessoal, que se tornou então a nossa Bíblia. Pessoas que receberam dos apóstolos informações faladas de Jesus, que hoje nós temos e podemos ler. Hoje a gente tem na nossa mão, a gente pode ler agora, mas eles não tinham isso. Eles tinham que ficar ao redor dos apóstolos, porque eles eram a Bíblia, eles eram a interpretação de Deus naquela época. Tinham que ouvir o que eles estavam dizendo, porque eles andaram com Jesus, eles caminharam com Jesus, aprenderam de Jesus.
e aí eles tinham que ouvir esses apóstolos, porque além de andar com Jesus, depois que Jesus então morre e ressuscita, Jesus fica 40 dias ensinando para esses homens o que falar, o que pregar, o que ensinar, e eles então ficaram ao redor deles, querendo aprender e seguir o que eles estavam falando. Homens simples, homens que foram rejeitados pelos mestres judaicos. Passou a época de todos eles, passou a época dos 12, mas depois Jesus aparece e chama homens que ninguém chamaria, mas Jesus chamou, e depois esses homens tiveram que perseverar nos seus ensinamentos, naquilo que eles aprenderam de Jesus, e deveriam agora passar. Eles permaneceram nesses ensinamentos que a gente tem hoje aqui na palavra de Deus, nesse cânon que a gente chama da Bíblia, que foi discutido, concílio em cima de concílio, para decidir o que é inspirado e o que não é. Hoje está na nossa mão, mas a igreja primitiva não tinha isso. Quando alguém tinha uma dúvida, eles tinham que correr, e quando não tinham para onde correr, eles preferiam acreditar em Jesus Cristo. Hoje, por qualquer coisa, descobriu aí que o homem veio do macaco, e a gente desvia. Uma informação, não sei quem falou que o mundo foi criado do nada, o Big Bang, a pessoa acredita nisso, porque eu não sei quem falou. Esses homens não tinham argumento nenhum, a não ser acreditar naquilo que eles receberam de Jesus, a experiência, a vivência deles com Jesus, daqueles homens testemunhando a mudança de suas vidas, bastava para que eles permanecessem na doutrina. Não que seja ruim questionar, pode questionar, Deus não tem medo de ser questionado. A Bíblia, Deus quando escreve e inspira, Deus não tem medo da gente questionar o que a Bíblia está dizendo. Isso aí, a gente tem que questionar mesmo, mas tem gente que não consegue, tem gente que com as dúvidas acha que Deus está longe, porque algo dá errado, acha que Deus não está fazendo. Não, meu irmão, a gente precisa ouvir a voz de Deus, debaixo dos testemunhos, daquilo que a igreja já mostrou para nós na história, e acreditar e perseverar na doutrina dos apóstolos, ouvir e mergulhar nisso que está sendo ensinado, dia após dia. Hoje a gente tem muita coisa, muita informação, muita ideia, mas tem muita coisa boa para a gente ouvir e fortalecer a nossa alma, e permanecer e perseverar na doutrina de Deus, de Cristo. É só buscar. Permanecer na doutrina é fundamental. Logo que a doutrina então é assimilada, é compreendida, eles viviam de uma forma intensa na comunhão. A comunhão era fundamental. A comunhão era algo que fazia, que alimentava. Pense bem, irmãos, o que alimentava a força daquele povo, não era só no sentido do intelecto, de entender as coisas mentalmente, mas era vivenciar, era entender que um dos princípios da doutrina dos apóstolos era viver em comunhão, e a comunhão fazia daquele povo uma só família. A gente precisa entender que a nossa caminhada, que a nossa vida com Deus, ela depende muito da nossa vida de comunhão com Deus e comunhão com o nosso irmão. Ela é fundamental para nos fortalecer. Não tem como viver uma vida com Deus distante da igreja. A igreja não salva ninguém, mas a igreja é a reunião dos salvos. A igreja é a reunião daquele que ama, e aquele que ama exerce esse ambiente fortalece, irmãos. Amém, igreja? Esse ambiente traz força para nós, porque os ambientes, eles nos carregam, eles sobrecarregam, eles vêm com força. Fica num ambiente onde as pessoas só falam mal das outras, fica num ambiente onde a ideia é uma ideia profana, você vai sendo consumido por aquilo se você não lutar. E aí você precisa estar nesse ambiente, apesar dos defeitos, irmãos, apesar das falhas, mas persistir na comunhão te faz mais forte. Persistir na caminhada de uma comunidade, de uma igreja, de uma parte do corpo de Cristo, faz bem para você. Agora tem gente que desiste desse ambiente e prefere, não, eu prefiro fazer churrasco lá com os caras do futebol do que fazer churrasco com os irmãos da igreja. Vai nessa para você ver. Vai nessa que prefere. Eu prefiro fazer coisa que não é. Já viu gente falar assim direto? Eu prefiro fazer coisa que não é crente do que fazer com crente. Tem um monte de crente que vacila mesmo, gente. Tem, mas não troque a comunhão do seu irmão em Cristo por coisas desse mundo. Não troque, irmãos.
Ah, porque lá eu consigo fazer negócio melhor com quem não é crente. Uma coisa é negócio, outra coisa é salvação, outra coisa é vida com Jesus. Não troque a igreja por gente que não adora a Deus. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Está difícil, irmãos. Não troque esse ambiente que foi comprado com sangue, a não ser que você não enxergue. A gente chegou ao ponto de acreditar que lá fora é melhor do que aqui. Não é não, irmãos. Então você não entendeu o que é aqui. Não, porque dentro da igreja tem luta. Qual igreja que onde tem gente não tem luta? Mas eu não estou aqui porque não tem luta. Eu estou aqui porque aqui tem sangue do Cordeiro. Aqui tem a entrega de um Deus que olha para nós e só vê defeito, mas fala assim: eu te amo. Eu fico, meu Deus, tem misericórdia de mim. É o ambiente, irmãos, do perdão, da misericórdia, que faz que a gente olhe para nós e fala: como é bom adorar esse Deus, como é bom caminhar, como é bom. E quando eu vejo defeito no outro, eu tenho que lembrar que eu sou, às vezes, pior, irmãos. A gente não foi chamado para ser juiz. A gente foi chamado para fazer justiça, não para ser juiz, não para fazer juízo das coisas, de julgar, é ou não é? A gente foi chamado para fazer justiça. Ser justiça é abençoar as pessoas, é levar o amor de Deus a todo aquele que necessita, e todos necessitam do amor de Deus. E esse ambiente precisa ser um ambiente onde a gente permanece, porque a gente sabe que aqui dá força para nós. E a gente vive um tempo, irmãos, de esvaziamento de igreja. Uma coisa é a pandemia, uma coisa é o distanciamento. Mas pensa um pouco atrás da pandemia, na virada 2020, 2019, muita coisa já acontecia, muita gente desanimada a gente já encontrava, gente sem gás, sem ânimo, sem força, gente sem prazer de vir ao culto. Tem que ficar implorando para crente vir ao culto, gente. Prefere ficar em casa, prefere, não, estou cansado, prefere ficar em casa porque na verdade não entendeu. Isso aqui cansa o cara, cansa a pessoa. Ao invés de trazer renovo, traz cansaço, porque ele está esperando o que deste lugar? O que está aguardando deste lugar? Ele está aguardando coisas que estão longe da doutrina dos apóstolos. Ele está aguardando é o benefício individual. Ele está aguardando, obrigado, ele está aguardando algo daquilo que Cristo não ensinou. E aí a igreja vai se tornando um local onde se cansa. Aí começa a vir para a igreja e fala: ué, minha vida não está dando certo. Não está dando certo porque você está na igreja. E na igreja é a tua vida agora, por dentro está dando certo, por fora vai depender, irmão, de muita coisa. Viveu a vida inteira gastando dinheiro com um monte de coisa, que aqui um ano de igreja traz de volta o dinheiro. Aqui não é banco não, irmãos, aqui é igreja. Aqui é um processo de mudar o nosso lado de dentro, não lá de fora. Lá de fora, irmãos, um coach pode mudar, mas o lado de dentro só o Espírito Santo de Deus pode mudar e transformar. Onde vai ensinar a sua vida financeira, alguém fora pode ensinar. A igreja não, a igreja ensina você a ser você de verdade em Cristo Jesus. Isso leva tempo, leva entrega, é um processo. Viveu a vida inteira construindo emocionalmente a sua vida de um jeito, levou sua vida inteira construindo sua vida sentimental de um jeito, e quer que num passe de mágica na igreja as coisas se transformem. Não é isso não, irmãos. A comunhão traz segurança de que sua vida pode estar um caos, mas agora você está num lugar onde verdadeiramente você consegue respirar. Você consegue respirar e falar: meu Deus, agora eu estou vivendo. E cheio de Deus, você vai parando e Deus vai te orando, você vai orando e vai te guiando para que você consiga organizar a tua vida ao teu redor. Você vai tendo paciência, você vai tendo equilíbrio. Deus vai te ensinando. Isso com o tempo, é com entrega. Mas a gente precisa entender que a persistência precisa acontecer na comunhão. A igreja está junto com os irmãos, sair dos ambientes que fazem mal, estar na presença de Deus, estar lá. É necessário muitas vezes estar em ambiente difícil pelo trabalho, mas a gente passa por lá, a gente não tem prazer em estar lá não, ainda que dê muito dinheiro, não tem prazer. Eu faço porque eu preciso, e Deus sabe, e Deus vai capacitando, mas não é o lugar onde você tem prazer.
não é um lugar onde você tem prazer. Seu prazer é estar em comunhão com o corpo de Cristo. É ali que te verdadeiramente dá o que você precisa, verdadeiramente te alimenta do jeito que você precisa ser alimentado. É ali que você entende o melhor lugar onde você está, onde você recebe força para levar aquilo que você está recebendo para outras pessoas lá fora. Então você não vai lá naquele ambiente pesado para pegar, para colher. Você na verdade vai lá para dar. Você vai lá para dar aquilo que eles não têm, que é a presença de Cristo na tua vida, que é Jesus Cristo que molda e transforma pessoas. Você passa por lá para levar o amor de Deus. Aí a gente passa por vários lugares, nosso trabalho, a nossa profissão, enfim, o que a gente pode nos levar em vários lugares, mas a gente passa por lá para levar aquilo que a gente aprende no corpo de Cristo, perseverar na comunhão de Cristo. E uma outra coisa que eles perseveravam, que foi fundamental no início da igreja, perseveravam na oração. A oração precisa ser feita até quando você não tem mais força para orar. Sabe que hora que a tua vida de oração avança mais? Não é na hora que você está fácil de orar. Você assim, está fácil, o sinal está claro, o sinal está muito fácil. A sua oração começa a ser aperfeiçoada quando você começa a enfrentar aquele esfriamento, começa a enfrentar aquela sensação de distância. Parece que Deus está longe, parece que a sua oração não passa do teto. É essa hora que você precisa orar, até sem vontade. Porque a gente não deve orar por vontade, a gente tem que orar por convicção, porque a gente sabe que a nossa oração, ela vai de encontro a Deus. Muitas vezes a gente não vai sentir nada, muitas vezes a gente não vai sentir nenhuma reação humana, um fogo, um vento, um arrepio, mas a gente ora porque a gente sabe que a gente está falando com Deus. Seja em oração, em voz alta, seja em pensamento, seja apenas com as lágrimas caindo dos seus olhos, mas seja a oração, fale com Deus. A igreja venceu porque ela orou. Ela teve que orar para vencer. Não tem como vencer uma batalha, não tem como crescer espiritualmente sem oração. E ore do jeito que você conseguir, mas ore. Se você está orando errado, melhor orar errado do que não orar. Continue orando até que Deus te ensine a orar direito, até que Deus vá te ajudando. Porque na verdade, quando a gente ora na nossa fraqueza, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele se coloca, ele faz a oração que a gente precisa fazer, debaixo daquilo que a gente coloca, e o Espírito Santo fala: está vendo a oração dele, Deus? Está orando tudo errado, mas eu estou aqui, Deus, intercedendo por ele, para que ele possa receber o que ele precisa agora. Então a oração, ela vem em resposta na hora. Muitas vezes não vem o que a gente está pedindo, ainda bem que não vem, que muitas vezes a gente ora errado, e se vier o que a gente está pedindo, a gente está perdido, mas o Espírito Santo nos ajuda. Então a gente precisa perseverar em oração, perseverar. Na igreja aqui em Volta Grande tem um culto de oração quinta-feira, irmãos. O dia que a igreja que você vive em comunhão é o dia da oração dessa igreja. E a gente vê a dificuldade que é de as pessoas estarem vindo aqui na quinta-feira. Tem uma consagração, né? A consagração na terça-feira, 7 horas da manhã. Mas eu enfatizo a quinta-feira no sentido de que esse é um dia à noite, um dia só na semana, onde você pode vir aqui e orar. Mas a gente vê dificuldade, as pessoas não vêm porque estão cansadas, vêm porque está estudando, porque está trabalhando. A gente sabe, não estou falando disso, mas vem porque não estou cansado. Vem é muita coisa, porque na verdade isso não está sendo prioridade para muita gente. E se eu falar, se o pastor falar, aí o errado ainda sou eu. Mas irmãos, o que a gente percebe é que as pessoas não querem orar. E como é que vai vir? Como é que a gente vai vencer como a igreja primitiva venceu, se a gente não ora? Se a gente não ora junto? Uma coisa é orar na casa da gente, orar pelas nossas lutas individuais, mas eu disse, o que nos fortalece é quando a gente aprende a orar como igreja. Olha só, gente, a gente muitas vezes não cresce espiritualmente porque a gente vive igreja de forma individualizada. A gente vem para o culto de adoração. Quando a gente vem para o culto de oração na igreja metodista, na liturgia, a gente tem adoração. Logo após a adoração, temos a confissão. A maioria das vezes, a oração de confissão é uma oração individual. A gente faz a nossa oração de confissão individual. A gente não consegue confessar de uma forma coletiva. Porque a oração individual você tem que fazer na tua casa.
A sua oração individual de confissão você faz na sua vida. Pecou, pede perdão. Vai esperar um culto para pedir perdão? Agora, a igreja precisa de um culto para se reunir para pedir perdão. A igreja se reúne e, como igreja reunida, pede perdão por aquilo que, como igreja, não está fazendo, ou está fazendo errado. Como igreja, a gente nem sabe orar assim. Como é que nós, Igreja Metodista em Volta Grande 2, precisamos fazer uma oração de confissão aqui num culto, a dizer: Deus, a gente está adorando assim de uma forma muito displicente. Deus, a gente não está fazendo isso, fazendo aquilo, a gente não está ganhando gente para Jesus. Uma oração onde a igreja inteira entende que ela está errando. Uma oração individual de pecado, você tem que fazer a sua. Quando você acabou de pecar, o Espírito Santo te avisou, pede perdão na hora. Agora, como igreja, a gente às vezes não tem essa dimensão. Então, na mesma forma, as orações em favor da nossa vida. Como igreja, se a gente não vem aqui para orar, como é que a igreja vai? Não tem como, a igreja não tem como ela crescer e deixar a gente para trás não, irmãos. Ela é assim, ela vai indo, ela vai devagar, porque se alguém ficar para trás, ela tem que esperar. Jesus deixou isso bem claro na parábola das 100 ovelhas, uma sumiu, ele abandonou as outras para ir para trás da outra, porque não podia deixar que as 99 fossem, uma ficasse para trás. Igreja é desse jeito, todo mundo, é comunhão, e a comunhão sente falta de uma pessoa. A comunhão gera assim, cadê? Está faltando alguém. Não só no pastor, gente, da igreja, mas na vida de cada um de nós. Está faltando alguém aqui. Meu irmão está faltando aqui. O meu irmão está faltando aqui. Vamos atrás dele, vamos ligar para ele, vamos falar com ele. Ficar em cima de um só para fazer isso, irmão, a gente não vai dar conta nunca. Mas é a igreja que faz isso. Doutrina, comunhão, oração foram fundamentais. Foi fundamental o exercício da perseverança para que a igreja primitiva vencesse. Para que você possa vencer, irmãos, persevere em oração, persevere nos ensinos de Cristo, persevere na comunhão, persevere na oração, persevera, não desista, seja dos planos para a sua vida pessoal, não desista da igreja, não desista dos planos de Deus, persevere. Um dos princípios da vida de um obreiro, seja um pastor, seja um obreiro que se entregou para a obra de Deus, seja uma líder de ministério, um líder, é a perseverança, é permanecer fiel no propósito que Deus colocou na mão dele, é ser fiel naquilo que Deus colocou na sua mão, porque quando a gente decide se colocar em favor da obra, no início a gente vai apaixonado pelas coisas boas. Ninguém se entrega porque fica assim: nossa, é tanta coisa ruim que eu quero fazer isso, é tanto sacrifício que é isso que eu quero. Não, a gente vai empolgado pelas coisas boas, a gente vai tocado por aquilo que pode ser bom, e quando a gente se lança, a gente descobre que é muito bom. A gente se entrega porque é muito bom, e é mais do que a gente imaginaria. Só que esse muito bom é tão bom que nos dá força para vencer as coisas ruins, para suportar as dificuldades, e aí a gente permanece. É tão bom que eu não tenho mais medo da luta, da perseguição. Muitas vezes ela parece que vai conseguir nos parar. Muitas vezes a vontade é de parar mesmo, é desistir e falar: olha, já deu, para mim já deu. Irmãos, eu já perdi a conta de quantas vezes eu subi para pregar com vontade de não pregar. Eu já perdi a conta, a vontade de fazer algo, de visitar alguém, de conversar com alguém, que já pensei assim: eu já fiz de tudo, a pessoa ainda acha, ainda dá ruim, mas a gente vai e tenta de novo. Não porque a gente é bom, é porque é pela vontade de Deus, é pelos propósitos de Deus, porque Deus insiste em mim. Um dos princípios, dos fundamentos, é a noção de quem nós somos. Entender que a gente não somos melhores que ninguém, que na verdade Deus tem paciência comigo, e Deus vai exigir que eu tenha paciência com outras pessoas.
porque ninguém é melhor do que ninguém. Mas se Deus nos colocou na condição de ministrar, bem-aventurado é aquele que se coloca em fazer isso. A gente não perde nada em tentar ajudar a pessoa mais uma vez. Na verdade, Deus conta com a gente para fazer isso. Mas a gente então precisa entender que é a nossa convicção que vai fazer a gente amadurecer, que são as lutas e as portas fechadas, às vezes que pessoas foram ingratas com você, que vai fazendo você se tornar mais forte. São essas circunstâncias que vai moldando o nosso ser e fazendo que a gente se torne cada vez mais forte para poder viver a vontade de Deus aqui nessa terra, rompendo fase por fase e declarando: o Senhor é o Deus na minha vida, o Senhor é o Deus na minha vida, e eu vou indo, combatendo o bom combate, lutando, não vou desistir. Termino falando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele declara assim em Lucas 18, versículo 8: aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus disse que era necessário perseverar. Paulo, os apóstolos, a igreja primitiva perseverou. E nós, a igreja de hoje, você, meu irmão, minha irmã, dizer uma coisa para você. Eu queria dizer isso para cada um, assim, pessoalmente, para cada um, falando o nome de cada um de vocês. Queria dizer assim para você: persevera. Não estou aqui dizendo que a sua luta é mais fácil que a minha. Não, só estou dizendo para você o que Deus está mandando te entregar. Persevera. Deus está falando, Deus está enchendo meu coração para dizer para você: continua. A vontade é de parar, mas continua. Agora é a hora de você romper, porque a sua carne está dizendo para, mas a tua alma cheia de Deus dizendo: continua, porque eu sou o Deus da tua vida. Agora é a hora de você romper uma etapa da tua vida, porque ela é necessária para te colocar no nível mais elevado. Certo homem vê um casulo, uma lagarta, né, virando lá um ambiente para se tornar uma borboleta, e de repente ele vê a luta daquela borboleta com as suas asas frágeis, né, pequenas, fininhas, ela fazendo força. Ele decide ajudar a borboleta a quebrar aquela membrana lá, e ele ajuda. E a borboleta, o que acontece com ela? Ela não voa, ela cai. A borboleta então, ela não sai voando, ela cai. Ela não consegue mover as suas asas tão frágeis. Ela não tinha força para mover as suas asas, e ela foi se arrastando. E um tempo de uma borboleta é muito curto, né? A gente sabe que a borboleta ela dura pouco tempo, mas o pouco tempo dela, ela viveu se rastejando. Por quê? Porque aquele homem foi lá e fez para ela aquilo que ela deveria fazer. Aquela força que ela estava exercendo ali para romper o casulo, estava gerando e fortalecendo as suas asas para que ela pudesse, depois de romper aquilo, depois de quebrar a barreira, ela ter condição de voar. A perseverança vai gerar em vocês uma asa com a capacidade de voar. Então, quando eu falo para você persevera, Deus está dizendo para você: luta, decida lutar mesmo, vai lutando para que você tenha força para se tornar alguém que inspire a outras pessoas a perseverar. Ensine, irmãos, que eu consiga. O meu sonho não é você fazer o que eu gosto, cantar as músicas que eu gosto. Meu sonho é conseguir fazer que cada membro da igreja onde eu estou como pastor, uma das coisas é ajudar a conseguir fazer que você persevere. E quando eu vejo gente desanimada, eu fico muito triste, porque eu penso: eu não estou conseguindo, Deus, não estou conseguindo fazer. Tem muita gente desanimando. Deus, tem misericórdia. Mas aí Deus fala: não para, não desista, vai até o final. Onde é o final? O final é comigo. O final é comigo. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou. Então vai, não desista. Então Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: vai até o final, persevera.
que não importa a luta que você está enfrentando, lute, porque isso vai te dar força para você ficar mais forte, para enfrentar outras lutas e principalmente dar força para aquele que ainda não aprendeu a lutar. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé no nome de Jesus.